Olá, alunos de Filosofia da Educação. Nesta aula estudaremos este autor Karl Marx, mais conhecido por Marx. Esse autor foi muito lido e estudado no século que passou. Talvez foi a pessoa mais lida no mundo. A primeira coisa aqui nós temos que desenvolver é epistemologia. O que significa essa palavra, epistemologia? Como diz o nome, né? Epistemologia é o ramo da filosofia, o estudo, logia, né? É o ramo da filosofia que estuda o conhecimento científico. O que é o conhecimento? Falamos disso já em algumas aulas atrás, né? O conhecimento é, na realidade, a relação do sujeito que absorve a verdade sobre um objeto. Conhecimento científico é isso. A discussão que havia na filosofia moderna era a ênfase está no sujeito, como dizia o racionalismo de Descartes, né? O sujeito é alguém que tem um instrumento que é a razão, que absorve a verdade sobre o objeto, ou, como dizia o empirismo, a ênfase está no objeto porque não é o sujeito que absorve a verdade, mas é o objeto que se dá a conhecer ao sujeito. E o instrumento que o sujeito usa não é a razão, mas são os sentidos. Lembram disso? Por que essa discussão volta ao ar? Porque para o autor Karl Marx, a questão é: o indivíduo vive numa sociedade. A ênfase deve ser dada, na hora de estudar, deve ser dada ao indivíduo, ou a ênfase na hora de estudar deve ser dada à sociedade, porque o indivíduo é o resultado da convivência social. Veja, se ele der ênfase ao indivíduo, ele é, na realidade, da epistemologia racionalista, do sujeito, a ênfase está no sujeito. O indivíduo se constrói um sujeito. Se ele tiver a epistemologia empirista, ele vai dizer o seguinte, aqui está a ênfase na sociedade, porque a sociedade condiciona e determina o indivíduo. Na realidade, Karl Marx diz que essa discussão está superada. Por quê? Na realidade, o indivíduo vive numa sociedade. Então, o indivíduo é, no fundo, o resultado desta relação que dentro de uma sociedade. E a sociedade também é o resultado da relação dos indivíduos. Esta relação acontece no trabalho, ou seja, é uma relação de trabalho. O indivíduo constrói-se a si próprio como um sujeito determinado pela sua relação de trabalho. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui sentado numa cadeira, aqui tem o meu notebook está em cima de uma mesa, eu estou gravando essa aula. Essa mesa é o quê? Essa mesa é o resultado de uma relação de trabalho. Dois indivíduos estiveram em relação. Um indivíduo é o patrão, o dono da indústria de móveis, e o outro indivíduo é o empregado que fabricou essa mesa. Existe alguma diferença entre esses dois indivíduos? Ora, diria Karl Marx, são dois indivíduos totalmente diferentes. Um é o sujeito que é o dono da indústria. O outro indivíduo é o sujeito que é explorado pelo dono da indústria e que fabrica essa mesa. Tá vendo? Então, o indivíduo é o resultado dessa relação de trabalho que existe entre eles. Depende da posição que ele ocupa nessa relação, ele se construirá como este ou aquele. Por sua vez, esta relação de trabalho produz também esse modelo de sociedade, essa cultura, ou seja, nós vivemos numa sociedade que tem um objeto chamado mesa. Nem todas as sociedades possuem esse objeto mesa. Portanto, qual vai ser o objeto de estudo do autor? Aquele que nós vimos. O objeto de estudo é a relação de trabalho, aquele que nós vimos antes. Por que ele dá ênfase? Porque o indivíduo e a sociedade são o resultado desta relação. Então, pela relação de trabalho, o indivíduo constrói-se a si próprio e constrói o modelo de sociedade. No fundo, isso é a economia.
No fundo, isso, ou seja, a sociedade é determinada pela economia, que é, no fundo, a relação de trabalho entre os indivíduos. O autor fala o seguinte: se a gente quiser entender o que é, compreender o que é uma sociedade, nós precisamos sempre compreender esses dois conceitos fundamentais. Aqui está, então, o cerne da nossa aula de hoje. O que Karl Marx entende por conceito de infraestrutura e o que Karl Marx entende por conceito de superestrutura. Esses dois conceitos você terá que saber. Muitos se dizem Marx, como eu disse, né? O Marx foi muito lido e continua sendo muito lido. Muitos dizem, eu sou um marxista, mas pergunta para ele, o que Marx entende por infraestrutura e superestrutura? Ele gagueja, ora, não é marxista coisa alguma. Para nós aqui, não interessa ser marxista ou ser antimarxista. Para nós, o que interessa é entender o que o autor escreveu e sobre o que ele refletiu. Então, vamos a essa empreitada. Vamos primeiro entender esse conceito aqui. Vamos entender o que a pergunta seria, o que Karl Marx entende por infraestrutura? O autor fala o seguinte: toda sociedade ela está dividida em classes sociais. Quantas classes tem a sociedade? Sempre duas. Vejam, sempre duas classes. Quais são essas duas classes? Uma classe chama os donos dos meios de produção. E a outra classe chama-se os donos do trabalho. Toda sociedade sempre está dividida em duas classes sociais: os donos dos meios de produção e os donos do trabalho. O que é a história? Né? A história é a sucessão desses modos de produção. Então ele fala o seguinte: primeiro tinha lá na antiguidade tinha a sociedade escravista. Quantas classes havia lá? Haviam os donos dos meios de produção e os donos do trabalho. Depois, essa sociedade escravista foi superada e veio a sociedade feudal. Quantas classes havia? Os donos dos meios de produção e os donos do trabalho. Depois, a sociedade feudal foi superada pela sociedade capitalista. Quantas classes sociais há nesse modelo de sociedade? Os donos dos meios de produção e os donos do trabalho. Percebam, toda a sociedade está dividida em duas classes sociais. As classes são sempre as mesmas. Vamos ver, então, quais são essas classes. Aqui nós vimos aqui, vamos ver esse modelo aqui. Quais são essas classes? Na sociedade escravista, quem eram os donos dos meios de produção? Os nobres, os senhores. Quem eram os donos do trabalho? Os escravos. Na sociedade feudal, quem eram os donos dos meios de produção? Os nobres. Quem eram os donos do trabalho? Os servos. Qual é a diferença entre nobre e servo? Nobre, dono de terras. Servos não têm terras, trabalham na terra dos nobres. Na sociedade capitalista, como que é? Quem são os donos dos meios de produção? Os burgueses. E quem são os donos do trabalho? Os proletários. Então, quer dizer que a sociedade é sempre igual, não tem diferença. Sempre é a mesma... Não, o autor não fala isso. O autor diz o seguinte: toda a sociedade sempre está dividida em duas classes sociais. As duas classes, sim, são sempre as mesmas. O que muda uma sociedade de outra sociedade, então? O que muda? O que muda é a relação que existe entre essas duas classes, né? Como que a classe dona dos meios de produção se relaciona com as classes dona do trabalho. Como é essa relação de trabalho entre as duas classes? Isso faz com que a sociedade seja diferente. Vamos voltar lá àquele esquema. Na sociedade escravista, os donos dos meios de produção e os donos do trabalho. Que relação existe entre os donos dos meios de produção e os donos do trabalho? É uma relação de dominação. Os senhores dominavam os escravos, né? O escravo tinha que, em tudo, obedecer ao seu senhor. Se o escravo não obedecesse, o senhor podia prendê-lo, podia chicoteá-lo, podia vendê-lo, podia matá-lo. Ou seja, dominação era a relação que havia entre as duas classes.
como era na sociedade feudal? Que relação os donos dos meios de produção, que eram os nobres, donos de terra, tinham com os servos que não tinham terras? Era, diz o autor, uma relação de parceria. Parceria significa, o servo não é dominado pelo nobre. O servo, ele poderia dizer assim, posso trabalhar na sua terra? O nobre poderia dizer, sim, você planta trigo. Se você colher 100 sacos de trigo, você fica com 40 e eu fico com 60. O servo aceita ou não aceita. Era uma relação, se produzisse então 200, de cada 100, 60 para mim, 40 para você. Não deixa de ser, diz o Karl Marx, uma relação de servidão, ou seja, o nobre é o dono do meio de produção, ele meio que tem o servo submisso, mas é uma relação diferente da relação escravista. E como é no capitalismo? Porque, no fundo, o Karl Marx quer analisar a sociedade capitalista que era da sua época. Como é no capitalismo a relação entre os donos dos meios de produção e os donos do trabalho? Diz o autor, é uma relação de exploração. A classe dona dos meios de produção, que ele chama de classe dominante, ela explora o trabalho da classe dona do trabalho. Portanto, recapitulando, nós estamos dizendo o seguinte, a pergunta era, para você entender o que é uma sociedade, segundo o autor Karl Marx, você tem que entender esses dois conceitos. Qual é o conceito de infraestrutura, qual é o conceito de superestrutura. Até aqui nós falamos sobre o conceito de infraestrutura. Então, recapitulando, o que Karl Marx entende por infraestrutura? Toda a sociedade está dividida em duas classes sociais. Uma classe dona dos meios de produção, outra classe dona do trabalho. O que muda de uma sociedade para outra não são as classes, o que muda é a relação de trabalho que existe entre a classe dona dos meios de produção com a classe dona do trabalho. Isso seria o conceito de infraestrutura. E o que é a superestrutura para o autor? Karl Marx afirma, superestrutura é o Estado e a ideologia. Vamos de novo separar. Primeiro, vamos entender o que é Estado para o autor. O Marx fala o seguinte, Estado é um instrumento da classe dominante, ou seja, o Estado é, vamos voltar aqui, o Estado é um instrumento dessa classe, aqui no caso da sociedade capitalista, né, o Marx vai dizer o seguinte, o que é o Estado? O Estado, olha aqui, o Estado é um instrumento da classe dona dos meios de produção. Esse instrumento é utilizado por essa classe para fazer o quê? Para legitimar a relação que essa classe tem com a outra classe. Se essa relação é uma relação de exploração, o que estará escrito na lei? Na lei que o Estado fabricou, né? Na lei que a polícia vai defender, na lei que a escola vai divulgar, na lei que o direito, né, vai defender. O que está escrito nesse arcabouço jurídico que o Estado produz? Vai estar lá escrito o seguinte, essa classe explora essa classe. Isto está na lei, isto é legítimo. Como era antes? Como era antes de ser o capitalismo? Na sociedade feudal. A lei dizia isso aqui também, Esta classe pode fazer parceria com esta classe. O que dizia antes da sociedade, na sociedade escravista? O que dizia a lei lá, o Estado? Esta classe pode dominar esta classe, né? Se o senhor vendesse o seu escravo, se o senhor castigasse o seu escravo, se o senhor prendesse o seu escravo, se o senhor matasse o seu escravo, o senhor ia preso? Não, a lei dizia, pode fazer. Então, o autor está dizendo, o que é o Estado? Vamos voltar lá. Estado é um instrumento da classe dona dos meios de produção, né, da classe dominante, que vai impor os seus interesses sobre a classe dominada. Ou seja, esta relação que existe entre as duas classes está
positivada, legitimada pelo Estado. Aquela classe social, ela constrói este instrumento, que é o Estado, constrói esse instrumento para impor a sua relação sobre a classe dominada. E o que é ideologia para Karl Marx? Ideologia significa que são as ideias desta classe dominante, ou seja, a classe dona dos meios de produção tem ideias de como organizar a sociedade. E essas ideias estão na ideologia. Só que essas ideias são, na real, da classe dominante, mas elas devem ser absorvidas e assimiladas por todos, né? A classe dominada também vai absorver as ideias da classe dominante. Os patrões, no caso do capitalismo, né, diz o Karl Marx, os patrões, eles usam de alguns instrumentos para fazer com que todos, né, mesmo a classe proletária, que é explorada pela classe burguesa, ela acaba acreditando de que esse modelo de sociedade é bom, né? Isso é ideologia, ou seja, a classe dominante tem as ideias, ela constrói o Estado para garantir os seus interesses sobre a classe dominada. Mas a classe dominada não percebe que ela está sendo explorada, porque a ideologia divulgada pelos patrões acaba sendo de tal forma que mesmo o explorado não se percebe como tal. Ele ainda acha que o patrão é bonzinho, porque mesmo que ele pague um salário baixo, mas ainda bem que tem o patrão. Ou seja, vamos dar um exemplo. Eu sou o patrão, vocês são meus empregados. Então, eu tenho uma indústria, eu sou o patrão, vocês são meus empregados. Mas qual é a relação que existe entre o patrão e os empregados? Sempre vamos raciocinar segundo o autor Karl Marx. A relação que existe entre nós é uma relação de exploração. Eu exploro o trabalho de vocês para obter lucros. Mas vocês se reuniram lá no sindicato e decidiram, ontem à noite, se reuniram lá e decidiram que a partir de hoje haverá greve, ninguém mais vai trabalhar. Eu sou o patrão, o que eu faço? Diz o Karl Marx. Isso é ideologia. Ideologia é isso. Hoje eu percebo que vocês vão fazer greve. Eu vou lá e digo, Leonardo, vem aqui no meu escritório, por favor. O Leonardo vem lá, senta no meu escritório. E aí eu começo a encher a bola do Leonardo. Digo, Leonardo, poxa vida, eu estou muito decepcionado com você, porque, poxa vida, eu tinha você como o meu melhor empregado, digamos assim, o empregado modelo, o operário padrão. E agora fiquei sabendo que vocês estão promovendo greve. Que decepção para mim. Eu nunca podia esperar isso de você. Sabe o que eu estava pensando em fazer para você, Leonardo? Olha aqui. Eu vou eleger você como o chefe de seção. Você passará, a partir de hoje, ser o chefe dessa seção aqui. Bom, o Leonardo já se enche, né? Primeiro vem o elogios, o patrão, né? Sabe o que eu vou fazer com você, Leonardo? Olha, a partir de hoje, o seu salário vai dobrar. Você vai ganhar o dobro de salário. E tem mais um detalhe. Você vai cuidar de mais 10 empregados. Então, você será o chefe dos 10 dessa seção. Você, além de ganhar o dobro de salário, você ainda vai ganhar um X% de produtividade sobre a seção. Se a sua seção aumentar a produção, você vai ganhar um plus no seu salário. Daí diz o Karl Marx, está vendo? Esse empregado, o Leonardo, ele vai lutar pela greve ou ele vai começar a falar o quê para os companheiros? Essa greve, o patrão é bom, né? Segundo, que relação ele vai protagonizar de agora em diante? Veja, o Leonardo, ele é da classe burguesa ou é da classe proletária? Ele continua sendo um proletário explorado. Porém, o que ele vai replicar? Que relacionamento ele vai ter com os seus pares? Ele vai descer o chicote, né, nos seus companheiros para que eles produzam mais. Se o companheiro lá produzir mais, ele vai ter aumento de salário. Então, ele vai reproduzir
as ideias de quem? As ideias da classe dominante. Ele é da classe dominada, mas ele vai reproduzir e replicar as ideias da classe dominante. Ele vai ser um algoz talvez tão sério ou severo como era no tempo da escravidão, lá um capataz de fazenda. Não existe exploração. Essa é a ideologia da classe dominante e a classe dominada acaba absorvendo essa ideia. A lei é igual para todos, né? Temos democracia, nós sabemos que a lei é produzida com interesses, mas a classe dominante acaba fazendo com que a classe dominada acredite de que a lei é realmente igual para todos. A escola é igual para todos, né? A polícia defende a todos. Então, a classe dominada, segundo a nomenclatura do próprio autor, do Marx, ele diz, a classe ela é alienada. Alienada significa é não, né? Alienada, a classe dominada não vai pensar com a sua cabeça. Ela pensa com a cabeça do outro, do ali, que é o seu patrão, entende? Então, alienado significa eu, como empregado, eu não entendo que eu sou explorado. Eu ainda imagino que o patrão é a pessoa mais boazinha do mundo que garante o meu sustento. Eu não me percebo como um explorado, diz o autor. Então, por isso eu sou alienado. Eu não penso com a minha cabeça, eu penso com a cabeça do patrão. Isso seria o conceito, então, de ideologia. Quem reproduz a ideologia? Quais são os mecanismos que fazem com que essas ideias da classe dominante sejam divulgadas e daí a classe dominada absorva e acredite nessas ideias? Quais são os instrumentos que a classe dominante constrói para reproduzir a sua ideologia? Um instrumento é a polícia, né? Diz o Karl Marx que a polícia sempre defende a classe dominante e desce a madeira na classe dominada. O direito, quem constrói, quem fabrica a lei, quem fabrica o arcabouço jurídico, quem põe lá o juiz, são sempre instituições que vão reproduzir a ideologia da classe dominante. A escola, e aqui é a nossa reflexão maior, né? Na próxima aula nós falaremos sobre um autor que se baseia na epistemologia de Karl Marx para dizer que a escola, ela, ao invés de provocar a libertação da classe dominada, ela acaba contribuindo na reprodução dessa ideologia que é da classe dominante. A família seria um outro instrumento que também reproduz a ideologia. E aqui que está mais os meios de comunicação, né? Que os meios de comunicação seria também uma instituição que vai reproduzir a ideologia. Vou dar um exemplo. Os empregados de uma empresa, digamos, vou voltar àquele exemplo de antes. Eu sou o patrão, vocês são os meus empregados. Eu tenho uma indústria, vocês trabalham na minha indústria. Vocês decidiram que vão fazer greve. Bom, se vocês vão fazer greve, os patrões, como o patrão pensa? Os patrões sabiam que tinham que combater a greve. Então, isso aconteceu lá. Um exemplo que peguei lá final dos anos 70, né? São Paulo, digamos, a CUT lá promoveu greve, todo mundo, principalmente no ABC Paulista, parou toda a produção. Então, para combater a greve, o que os patrões decidiram fazer? Ninguém mais vai oferecer refeições, né? Não vai ter lanche para os empregados, porque eles tinham um lanche lá dentro, depois eles tinham um almoço, depois tinham um lanche. Se o empregado não receber comida, o que vai acontecer? Quando a barriga começar a roncar, ele vai ser forçado a ir para a rua. Ele vai ter que ir para a rua. Tá, mas por que os patrões vão ter, digamos, por que eles decidiram para combater a greve, eles vão parar de servir refeições? Veja, eu sou um patrão, vocês são 50, 100. Se eu for brigar com vocês de igual para igual, eu 1 contra 100, vou perder a briga. Mas o que eu faço para manter a minha relação de
exploração com vocês. Veja, se você vai lá para a rua, vocês estão em greve, e agora eu forço vocês a ir para a rua, lá na rua quem está lá? A polícia está lá. A polícia garante a ordem. Vai você aqui, tá aqui, né? Furou o pneu do carro, vai preso, quebrou lá. Ou seja, a polícia, que é um instrumento, que é um braço de quem? É um braço do Estado. Ou seja, tá vendo? O que é o Estado? O Estado é um instrumento da classe dominante para garantir os seus interesses sobre a classe dominada. Tá vendo? Como Marx explicaria a reação dos patrões, né? O Marx, veja, aquilo que eu estava dizendo há pouco, ó. Essa análise que eu fiz aqui é a análise que o autor faria sobre esse episódio que eu expliquei, né? O Estado é um instrumento da classe dominante para impor os seus interesses sobre a classe dominada. Resumindo até aqui, então. Vamos resumir só até aqui. Daí depois passamos para o passo seguinte e já estamos indo para o fim. Resumindo até aqui. A pergunta era: para você entender o que é uma sociedade, você tem que entender dois conceitos, segundo o autor. Quais eram os dois conceitos? Um conceito era infraestrutura, o outro conceito era superestrutura. O que é infraestrutura? Toda sociedade está dividida em duas classes sociais. Uma classe são os donos do meio de produção, a outra classe são os donos do trabalho. Aí nós elencamos lá, né, os diversos tipos de sociedade. As classes são sempre as mesmas, são sempre duas. O que muda de um modo de produção, de um modelo social para o outro modelo social, não são as classes, mas é a relação de trabalho que existe entre essas classes, né? Lá na sociedade escravista, qual era a relação? Era uma relação de dominação. Lá na sociedade feudal, era uma relação de parceria, e na sociedade capitalista, que é onde o Karl Marx quer chegar, é uma relação de exploração. Então, infraestrutura significa toda a sociedade está dividida em duas classes sociais. O que muda é a relação que existe entre essas duas classes sociais. E o que é a superestrutura? Superestrutura, vimos aqui, ó, superestrutura é o Estado, eu não vou chegar atrás, é o Estado e a ideologia. Estado e ideologia. O que é o Estado? O Estado é um instrumento da classe dominante para impor os seus interesses sobre a classe dominada. E o que é ideologia? Ideologia são as ideias da classe dominante de como organizar a sociedade, mas são as ideias da classe dominante, mas essas ideias devem ser absorvidas e assimiladas por todos. Todos devem acreditar nessas ideias. E, continuando mais um pouco, diríamos assim, qual é, então, a metodologia que o Karl Marx utilizou? Ou seja, você tem que ter a metodologia histórico-crítica. O que significa isso, histórico-crítica? Significa o seguinte, que você tem que sempre, se você quer, voltando lá ao início da aula, Karl Marx falou assim, para você entender uma sociedade, você tem que compreender estes dois conceitos, o conceito de infraestrutura e o conceito de superestrutura. Então, metodologia histórico-crítica para Karl Marx é isso. A pergunta que você deve fazer é esta. Se você quer entender o que é uma sociedade, você tem que fazer essa pergunta, né? Primeiro, sempre foi assim, sempre é assim e sempre será assim. O que sempre foi, sempre é e sempre será? A mesma pergunta, sempre foi, sempre é e sempre será. Se você quer entender uma sociedade, você tem que entender o que é infraestrutura e o que é superestrutura. Sempre a superestrutura vai legitimar aquilo que está na infraestrutura. A partir desses dados, lá também eu coloquei o texto lá, daí vocês respondam as questões que estão no AVA, para você mais ou menos entender um pouco. E na próxima aula falaremos sobre um autor que se utilizou dessa base epistemológica para a educação.